Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui para ensinar para vocês mais uma peça super fácil de fazer, tanto para quem já tem prática, como para quem ainda é iniciante. Para quem é iniciante, gente, essa peça é fantástica, vocês não têm ideia. Ela não tem costura desse lado, o zíper dela é todo à volta, é uma única parte. É uma peça super prática, grande. Cabe muita coisa aqui dentro dessa necessaire. Tem alcinha. Então, eu vou ensinar vocês hoje a fazer ela, tá? Mas quem ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, aqui embaixo tem o link do meu grupo lá no Facebook, aonde eu vou dar várias dicas sobre essa peça, tá? E também aonde eu vou deixar as medidas, tem as colegas que fazem os trabalhos e postam lá no grupo. Então, vamos lá acompanhar a gente lá aqui no grupo do Face, tá? E aqui no canal se inscreve, deixa o seu like, partilha, clica aqui ai, no sininho para vocês seguirem sempre o canal da Helena, tá? Então, vamos lá fazer essa peça agora? Pronto. Eu tenho aqui todo o material que eu vou utilizar para nós fazermos a nossa peça, tá? Então, a etiqueta. Tem aqui esse cursor. Eu vou utilizar esse cursor pequenininho, tá? É azulzinho que combina. O zíper, o fecho, ele vou utilizar, eu abri um e vou utilizar uma parte dele só. Desculpa. Tem aqui a fita que eu vou preparar para fazer a nossa alça. O nosso tecido principal, a manta e o forro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é montar a estrutura da nossa peça. Então, deixamos o forro de lado. E todas as nossas pecinhas ficam aqui de lado. Eu vou preparar agora direto a estruturação da manta e já vou entrar e vou fazer com a nossa fitinha. É super fácil a fita. Eu vou costurar ela toda a volta, vou deixar um buraquinho aqui no meio para desvirar e depois vou fazer o acabamento. Tem uma menina no grupo que perguntou como é que ela pode melhorar os acabamentos. E eu disse para ela dar uma olhada em todas as aulas que eu já fiz e como é que eu tenho feito sempre os meus acabamentos. Você pode fazer o acabamento com uma costura bem fininha, a ponta, que é o que eu vou fazer nessa agora, ou com uma costura um pouco larguinha, como eu fiz nas eco bags. Dê uma olhada lá no vídeo da eco bag para ver como é que eu fiz. Dê uma olhada nas fraldas para ver como é que eu fiz os acabamentos, tá? Então presta bem atenção como é que eu tenho feito o acabamento das peças para vocês terem, porque são pequenos detalhes que vão ajudando durante a confecção e aos poucos vai pegando mais prática. Para quem é iniciante, gente, tem que fazer muitas pecinhas. Eu tenho ensinado aqui nas aulas, aqui no nosso canal, peças super fáceis. Essa daqui é super facinha de fazer, super facinha de fazer. Eu vou fazer para vocês essa versão agora, com a manta e com a caixinha de leite. E depois eu vou preparar uma outra aula e vou fazer a mesma versão de uma maneira mais simples ainda, que é sem a manta e sem a caixinha de leite. Quem quiser tentar até fazer, já pode fazer, mas eu vou fazer a aula que vocês sabem, a minha preocupação muito grande é com o pessoal que é iniciante e quer saber todos os detalhes, todos os macetes e acompanhando a gente no passo a passo, tá? Então, vamos lá agora preparar essas duas partes da nossa peça. Agora eu tenho aqui já a minha peça estruturada com a manta. Tenho aqui a fita que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a costura bem de pertinho. Tá vendo essa costura fininha de acabamento? Eu faço ela bem encostadinha no pé da máquina. E tem alguns pezinhos de máquina que eu vou mostrar pra vocês. Quem tiver essas dúvidas, me pergunta lá no grupo.
Tem um link aqui embaixo, não se esqueçam. Me pergunta lá no grupo que eu vou tirando as dúvidas de vocês desses pequenos detalhes. E se for preciso, eu gravo um videozinho particular, tá? Lá no grupo também tem a mentoria sobre todas as peças. Algumas meninas me pedem, eu mando por Messenger os vídeos, vou tirando as dúvidas de todos esses detalhes, para que o trabalho de vocês fique mesmo bonito e bem feito, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o zíper. Vou fazer a junção aqui da nossa peça. Do nosso zíper e o forro, ok? Então, vou colocar aqui o zíper. Eu tenho aqui marcadinho o meio da peça e do meu zíper. Eu vou deixar um pouquinho sobrando de um lado e um pouquinho sobrando do outro lado, porque depois eu vou fazer a junção com o cursor e preciso que tenha um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. As medidas todas estão na descrição aqui embaixo do vídeo e vocês vão ver que tem a diferença entre o tamanho do zíper e a medida da peça, tá? Então, eu vou colocar aqui no meio. Tem que ficar mesmo marcadinho. Algumas meninas me disseram lá no grupo também que tem a dificuldade porque não bate aqui a medida quando você vai colocar o zíper, o fecho. Por que isso acontece? Quando você vai cortar por medida ou por um molde, tem que cortar exatamente o que é indicado, tá? Porque se você cortar e der uma diferença ou no tecido de forro ou no tecido principal, vai dar diferença no final. Porque conforme você passa a peça pela costura, ele tem que ficar certinho, sem puxar de um lado, nem do forro, nem do tecido principal, tá? Se você fizer o corte direitinho, como está indicado, nas medidas indicadas, não vai dar diferença, fica perfeito. Olha como fica perfeito, tá? Essa peça, ela vai ficar assim e ela fica perfeitinha. Tá vendo como fica a junção aqui de um lado e do outro certinha? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o corte dos tecidos é muito importante. Você, para fazer uma costura e fazer um trabalho bonito, perfeito, tem que ser perfeito desde a base, lá desde o começo, que é o corte do tecido, tá? Agora eu vou passar, vou levar isso no ferro, vou passar para sentar bem aqui. E vou fazer uma costura de acabamento aqui bem na pontinha. Você pode fazer uma costura logo aqui na ponta, bem na beiradinha, que eu gosto mais dessa. Ou você pode fazer uma costura com o pezinho da máquina. Segue o calcador da máquina e faz a costura. Eu costumo fazer minha costura me guiando por esse meinho da máquina. Eu coloco a minha agulha um pouquinho de lado e vou seguindo a guia aqui. Mas como eu disse, existem alguns pezinhos calcadores que tem uma guiazinha embaixo. Eu tenho deles aqui, depois eu mostro ou vocês me peçam lá no grupo. Eu faço um videozinho pra vocês e coloco lá no grupo, tá bem? Aliás, eu já tenho um vídeo, dei uma olhada sobre esse tipo de acabamento. Mas eu vou fazer um e vou colocar lá novamente, tá? Então agora, eu vou fazer aqui o acabamento todo e já mostro pra vocês. Olhem como fica esse acabamento. Conseguem ver? Fica perfeitinho de um lado e do outro, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a minha peça. Então, eu vou abrir ela toda para poder fechar a peça. Agora, é a hora que eu vou colocar aqui o meu cursor. Então, temos aqui um truquezinho para colocar o cursor. Eu corto um pedacinho aqui na ponta.
e vou juntar essa parte, o tantinho que eu cortei aqui, é o tanto que eu vou já colocar o meu cursor aqui. E agora, eu vou colocar a partir de onde eu fiz o corte. Assim eu consigo puxar os dois, tá vendo? Assim eu consigo puxar. Ó, faço um cortezinho aqui, encaixo o cursor até aqui, depois eu encaixo onde eu terminei o corte, consigo pegar a pontinha e puxar. Só pode colocar o cursor depois que você fizer o acabamento todo da peça, que é para não pegar aqui embaixo. Olha como fica, tá? Agora eu já tenho a minha peça assim. Agora eu vou virar e vou abrir para fazer o meu acabamento, tá? Colocando sempre aqui certinho. Então, eu vou passar uma costura, desculpa, gente, toda aqui à volta, deixando, eu gosto de deixar aqui de lado, você pode deixar de lado ou deixar aqui ao fundo. Eu vou fazer aqui de lado, que eu vou deixar uma aberturazinha, minha gata tá querendo entrar, pra desvirar a peça. Então, eu vou fazer toda a costura à volta, vou deixar a abertura e vou fazer nessa peça, como ela tem a manta, eu vou fazer a caixinha de leite, que eu quero que ela fique armadinha em pé. Então, vou fazer a caixinha de leite nos 4 cantos, tá? Então, vamos lá. Eu vou encaixar minha etiqueta aqui agora. E um pouco abaixo do fecho, eu vou colocar a minha alcinha, tá? Então, você encaixa bem a alcinha lá pra dentro, para que ela não fique embolada. Fica bem encaixadinha e bem perto do fecho. Isso. E a nossa peça fica assim. Aqui eu tenho a alcinha que eu coloquei, o final do zíper, a alcinha e a minha etiqueta. Agora é só cortar para fazer os acabamentos. E nós já vamos fazer a nossa caixinha de leite. Eu quero fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. Então, aqui desse lado, onde eu tenho a costura, eu vou fazer a marcação a partir da costura de 3 centímetros, ok? Deste lado, onde aqui eu não tenho costura, aqui eu tenho, eu faço a partir da dobra e aqui a partir da costura, tá? Se você não fizer assim, vai dar diferença, tá? Então, vejam aqui, ó. Aqui eu faço a partir da dobra e aqui eu fiz a marcação a partir da costura. Desse lado, as duas marcações foram a partir da costura. Vou fazer isso nos 4 cantos, de um lado e do outro, ok? Pronto, gente. Eu fiz aqui minha caixinha de leite de um lado e do outro. E agora, eu vou desvirar aqui minha pecinha. Tem aqui a minha pecinha desvirada. Vou fechar aqui a abertura. Agora, você coloca o forro todo pra dentro. Aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Pra ficar, é uma peça escura, vou chegar aqui pertinho pra vocês verem. Tem que ficar aqui certinho. Essa parte onde não tem a costura, tem que ver que as duas partes estão iguais. São 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. Eu fiquei com fundo de 6 centímetros. E tenho aqui, gente, olha só que fofura. É uma necessaire super prática. Muito facinha de fazer. Cabe muita coisa, olha só.
cabe muita coisa. E é uma ótima prenda para esse Natal. Ainda dá tempo de fazer muitas necessárias dessa para vender para o Natal. Eu vou fazer mais umas agora, tá? Então, quem gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like e partilhe também para ajudar o canal da Helena a crescer, tá? E quem quiser aprender essa e outras peças, nós temos nosso grupo, tá aqui o link aqui embaixo também, lá no Facebook, aonde eu tiro todas as dúvidas. Vou deixar as medidas todas aqui na descrição e lá no grupo. Vou dar algumas dicas de tudo que eu conversei nessa aula para vocês fazerem. E tudo isso, todas essas informações, conhecer outras peças e conhecer as outras colegas também é lá no grupo do Facebook, tá bem? Então, gente, olha, um beijo grande para vocês e até a próxima aula com mais novidades.